Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a leitura diária e hoje nós falaremos um pouco sobre 2 Crônicas de 1 a 5. Como nós terminamos o livro de 1 Crônicas, nós vamos ver que as narrativas são bem resumidas sobre as histórias dos reis e não vai focar tanto nos erros humanos e sim mais na questão da fidelidade de Deus. A infidelidade do homem é deixada de lado e a gente vai ver muito mais ressaltada a grandiosidade de Deus e como que Deus é santo, puro e como Ele está com o seu povo mesmo em meio à tribulação. Então, no finalzinho de 1 Crônicas, nós vimos que Davi entrega o poder a Salomão e no livro de 2 Crônicas a gente vai ver o comentário dos primeiros momentos, pelo menos esses capítulos de hoje, os primeiros momentos do reinado de Salomão. E o engraçado é que esse texto ele vai focar principalmente na questão do pedido de sabedoria de Salomão em relação a Deus, do seu governo, o apogeu do seu governo e a reestruturação do templo do Senhor. Então, no primeiro capítulo, a gente vai ver esse pedido de Salomão, como que Deus pede, ele pede sabedoria a Deus para governar, vai falar sobre a questão da prosperidade, a grandiosidade do reino de Israel, que alcança o auge no período de Salomão, né? E no segundo capítulo, foca que é o trabalho na edificação do templo. Isso vai vir no capítulo 2, capítulo 3 e no capítulo 4 também. Nesse primeiro momento, a gente vai ver os trabalhadores, como que Salomão ainda vai fazer comércio com povos distantes. Aqui é citado o rei Irão, que para muitos estudiosos, quando se fala de Irão, é mais ou menos um título, é uma dinastia, uma família que está no poder. Esse rei Irão era rei de Tiro, que na época fazia parte da Fenícia, que hoje é a atual região do Líbano. E como que Salomão vai escolher o Monte Moriá para a construção do templo. No capítulo 4 a gente vai ver todo o detalhamento desse templo de Israel e que a grande importância era todos os detalhes, como que cada coisa, a questão do ouro, a questão dos querubins, a questão do altar, dos santos dos santos, e retoma muita coisa, muitos símbolos do tabernáculo, porque aqui a noção era que o templo era um local fixo, não é como o tabernáculo, que era um local móvel. E no capítulo 4 a gente vai ver a questão dos utensílios da casa do Senhor, como eles eram construídos, a bacia purificatória, por exemplo, o altar do sacrifício. E por fim, no capítulo 5 a gente vai ver mais a questão de como essa arca foi levada para dentro do templo. Então, o que eu queria focar aqui? Parecem muitos detalhes, e por que Deus preocupava com tantos pequenos detalhes na construção do seu templo, e por que Salomão era tão importante para isso, e porque isso vai mostrar a sabedoria de Salomão. Porque, primeiro, esses detalhes eram caros, eram ouro, era madeira que não tinha na região de Israel. Então Salomão era um cara sábio e ele vai fazer relações internacionais. Então Deus prepara um nome para isso. E por que tanto detalhe é importante? Porque era como se fosse a representação do Deus perfeito na terra. Por mais que você tivesse ouro, pedras preciosas, a madeira mais cara, não ia chegar nem perto da perfeição de Deus. Mas para os povos diferentes, para os outros povos, era aquela representação que eles conheceriam de Deus. Então Deus, assim como você vai ver tantos detalhes assim, aqui Deus também é perfeito e para construir sua casa, Ele escolheu as pessoas corretas, como Ele preparou Salomão. É isso aí, por hoje é só. E mais uma vez a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?